nesse mês, nos despertando para a necessidade da educação dos sentimentos. Começamos com Conhece-te a ti mesmo e vamos encerrar o mês com O amor se aprende, com o querido amigo Antônio Carlos, que já está aqui, muito bem-vindo em nossa casa sempre, em nossos corações. Vamos então continuar nessa elevação de pensamentos deste nosso salão, que sabemos que já está preparado pela equipe espiritual muito antes da gente chegar. Então vamos colaborar, fazer a nossa parte, conectar com o bem, com os bons sentimentos, os bons pensamentos. E para isso procederei à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Foi uma abertura aleatória que caiu no item 23, Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis qual grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Aproveitemos então para entrar em prece, louvando a grandeza do nosso Pai Celestial que nos colocou aqui neste planeta, agradecendo a permissão de aqui estarmos, tutelados por esses amigos espirituais mensageiros do Cristo, que nos abraçam nesta casa, neste momento, e que nos permite este trabalho com eles. Jesus amado, envolve os nossos corações e as nossas mentes. Ensina-nos a amar.
que possamos estar receptivos aos ensinamentos da tarde, às reflexões que tocam o nosso coração para a transformação do nosso ser. Gratidão e muita paz a todos nós. Que assim seja. Então, vamos passar a nossa explanação. Passaria a palavra ao nosso querido Antônio Carlos. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam sempre a nos envolver. Hoje estamos aqui com essa tarefa, de falar sobre a educação dos sentimentos. E nós tratarmos desse assunto, é importante refletirmos sobre essa questão da educação, sobre a questão dos sentimentos, quando nós estamos assistindo em um contexto de existência tanta falta de educação, tanta insensibilidade, tanta indiferença, porque falta a característica maior, que é a lapidação dos sentimentos. Mas nada está perdido, ao contrário, estamos no grande processo da busca da perfeição. E isso passa por esse crivo que nós estamos experimentando aí no nosso dia a dia, para poder mensurar a nossa resiliência, a nossa persistência, as nossas convicções e, acima de tudo, a esperança na misericórdia de Deus. Esse é um trabalho que foi muito bem elaborado, desenvolvido pelo Jason Camargo, e são 9 capítulos todos eles encadeados dentro das obras básicas, passando pelos evangelhos, pelos livros dos Espíritos, muito bem fundamentado. E o que é que o Jason ele nos oferece nessa obra Educação dos Sentimentos? Em particular, nesse trabalho aqui, acho que é o capítulo 9, do trabalho, é o último capítulo. Então, o que é que acontece quando nós encontramos lá, fechando, o amor se aprende? É uma sentença. Ele está dizendo, o amor se aprende. E como é que nós aprendemos esse amor? Como isso se desenvolve? Como isso se desenrola? Mas todo esse contexto da obra tem um ponto interessante. Jason fazia uma palestra sobre a temática, a educação dos sentimentos, e alguém, lhe fez a seguinte pergunta. Perguntaram a ele exatamente isso aqui, por que educação dos sentimentos? Eu vou trazer o início da obra para poder fazermos a conexão com o que estamos hoje discutindo como tema, que é a questão do amar, do aprender a amar. E o que o Jason respondeu? E ele respondeu com muita propriedade isso aqui, Vejam, reflitam, porque é a solução, a educação do sentimento, porque é a solução dos problemas humanos. Isso é forte. Sem a educação dos sentimentos, o homem se perde naquele manancial apenas intelectual e acrescenta, e mais árido. O que é isso, pessoal? Vamos refletir passo a passo para que esses conteúdos não sejam assim, obras áridas em nossas mãos, mas sim meio de transformação
do nosso estado de consciência, que nós vamos ver que fala muito desse estado de consciência, que é de fundamental importância na caminhada da criatura humana. Nós estamos vendo este efeito árido dentro dos sentimentos de crença. É aquela crendice, né? Eu estou dentro do templo, está tudo bem, porque eu estou bem com Deus. Não está, não. Não está, não. Eu preciso avaliar os meus sentimentos em relação àquilo que eu estou procurando. Será que está em ressonância com o que Deus nos passa? E aí, o que é que está em ressonância com o que Deus nos passa? É observar suas leis, tão naturais, tão práticas para qualquer um. E as pessoas estão se afastando delas cada vez mais. Exatamente porque estão dando muito valor a esse aspecto intelectivo, transitório. É uma grande bagagem o intelectual, sem sombra de dúvida, é uma grande riqueza. Mas essa riqueza, sem algo mais, que envolve a particularidade do sentimento, por uma contingência moral, se perde, se torna uma obra árida, cáustica, a tal ponto que faz com que aqueles que te professam se tornem alienados, prisioneiros destas circunstâncias efêmeras. E o Jausa, então, ele vai e aprofunda isso, né? E traz uma das passagens belíssimas. Ele menciona um diálogo de Jesus com Tiago. Ele nos mostra essa passagem de Jesus com Tiago, quando o mestre afirmou para Tiago, prestem bem atenção sobre isso, como é importante a questão dos nossos sentimentos, pessoal. Olha o que o mestre fala para Tiago: os homens, quer dizer, a criatura humana, não são felizes. Por que não são felizes? Porque estão aprendendo apenas a pensar. E é aquilo que intrigou lá atrás, lá no século XVII, eu estou falando de Jesus, né? Na alta antiguidade, e agora eu vou pegar e conectar o mestre às manifestações já do século XVII, de René Descartes, quando ele disse, penso logo existo. E aí intrigou ele da seguinte forma: se eu penso, é porque eu existo. E ele então começa a enveredar por um labirinto insondável. Penso, logo existo. E aí, quando nós pegamos esta passagem de René Descartes, né? O pai da racionalidade a toda prova, significa dizer o quê? Um pensamento totalmente racional, inflexível para as questões do sentimento. Ele vai encontrar as suas dificuldades, ele vai encontrar o quê? Algo que complemente inteiramente as suas elaborações. E o Cristo lá atrás já tinha mostrado para Tiago, com muita propriedade, que é tão simples. Tudo isso aqui que nós estamos falando, a psicologia está aí se debatendo, se debruçando nas mais variadas condições, nos mais variados segmentos da psicologia. A psicologia é a psicanálise, é a psicologia de... Aí vai. Para poder o quê? Explicar exatamente essas manifestações que envolvem o pensar da criatura humana e aquilo que vai além do pensar e que precisa fazer a moldura do pensar para que o pensar possa ser grandioso. E o mestre então nos mostra: os homens não são felizes porque estão aprendendo apenas a pensar. E acrescenta:
O homem será feliz quando aprender a sentir. O que é sentir? Se refere às sensações. As sensações podem ser das mais variadas formas. Tá? É um contexto perceptivo. É um contexto que envolve a criatura humana em mensurar essas percepções da sua forma mais adequada, que consiga captá-las. O sentir aqui, ele tem o sentido de ver os valores pertinentes aos nossos sentimentos. Como eu estou pensando em relação à vida, de modo pragmático, onde eu elaboro os meus projetos sempre na direção do ter. E esqueço de adicionar o princípio do ser. E quando assim eu não faço, o meu projeto de ter, ele vai ficar sempre a desejar. Mas na hora que se adiciona esse projeto do ter, a participação do ser vai se permear, ele vai ser mais rendoso, ele vai ser mais agradável, ele vai se difundir com mais propriedade, porque vai atingir pessoas de um modo harmônico, coeso. Então, é isso que o Cristo então nos chama para esta grande importância. Não basta somente estarmos pensando. Pensar é altamente importante. Mas vamos adicionar ao pensar algo altruísta, que é o sentir. E dentro desta conduta, o Jaso então respondeu à pergunta e ele vai concluir, né, diante das suas razões e da própria passagem de Jesus. Ele então diz que por essas razões a educação dos sentimentos faz isso, olha pessoal, possibilita para todos o processo da felicidade humana. Jesus já falava para os seus discípulos, sempre falou sobre a felicidade humana. E ele dizia que a felicidade humana estava na proporção direta, sempre disse, do estado da alma de cada um em conduzir a sua jornada. O que é estado da alma? É a forma como eu estou vendo a vida, é a forma como eu conduzo a vida, é a forma como eu proporciono a vida para quem quer que seja. Isso é o estado da alma. E a partir daí, nós vamos ver, né, esta obra tomando por base esse pensar, esse sentir, e adicionando a eles a vontade. Vamos ver como isso age sobre as nossas individualidades. E aí está, né? Quem é que exerce toda esta capacidade de pensar, de sentir e de ter vontade? Esse indivíduo aqui, ou seja, nós. Espírito, né? O espírito exatamente através do pensamento, quer dizer, do pensar, através do sentir e da vontade, porque nós, quando exercemos alguma coisa, pensamos, às vezes não temos a preocupação de sentir as consequências do que pensamos, mas imprimimos a vontade. Observe, e é onde muita gente está enfrentando danos, porque o pensamento atua sobre o perispírito, que é energia gerando seus produtos mentais. Então, se o pensamento, essa ação do pensar, olha o que o Cristo disse, que está faltando a felicidade do homem, porque ele só está aprendendo a pensar e não está sentindo.
E é exatamente porque quando ele pensa, vai ver a qualidade do pensamento dele, ele materializa. E se ele materializa, as consequências serão inerentes exclusivamente a ele. Por isso é que nós precisamos estar atentos à qualidade dos nossos pensamentos. Eu sempre tenho cuidado de dizer assim, antes de falar, vamos pensar. Antes de falar, vamos pensar, porque quando nós pensamos, nós vamos ser tocados pela questão do sentimento. O que é que eu estou pensando? Isso procede? Então não falo, hein? Não falo porque não procede. Eu já pensei e já estou sentindo o quê? As consequências daquilo que eu vou pensar, que eu estou pensando, que eu quero exteriorizar. E está faltando no contexto da sociedade, em nossos momentos, exatamente isto. Está todo mundo preocupado em exercer as suas vontades nas suas formas mais adversas. E esquece que as consequências é dele. E quando aí chega, se acham vítimas de quem? De si próprio. Então nós vamos ver aqui, olha pessoal, o Espírito através do pensamento, do sentir e da vontade, ótimo. Se esse pensamento, se esse sentir, se essa vontade é altruísta, ótimo. Né? Porque também tem aqueles, hein, que vai pensar, vai sentir o quê? O sentimento de cobrança, de vingança. Porque o sentir não está dizendo que é algo muito bom, não. As consequências do sentir é que nós precisamos aquilatar para saber qual é o verdadeiro sentir, qual é o sentimento próprio. E aí é onde vem, olha, atuam sobre o perispírito, que é a energia gerando os seus produtos mentais. Aqui está o perispírito. E isso se desenvolve de uma maneira, olha, que este pensar, que este sentir, que esta vontade ocorre em seus efeitos exatamente sobre o perispírito, porque penetra. É ação fluídica. O pensar, o sentir, a vontade, obedece à ação fluídica. Nós estamos aqui, olha, movimentando energias. Se nós pudéssemos sair da dimensão em que nos encontramos e entrar numa outra dimensão aqui que tivesse a capacidade de captar as mais variadas vibrações que está se operando aqui nesse momento, nós iríamos ficar pasmos. Talvez não tivéssemos nem coragem de assimilar, porque nos falta essa capacidade. Porque as frequências são aqui múltiplas. Cada qual está vibrando dentro de uma faixa. E assim é o mundo espiritual. E é assim que a vida anda, impulsionada por essas vibrações das mais variadas formas. Então nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós estamos gerando, com essa massa mental que nós estamos proliferando. E aí é onde nós então vamos ver, olha, pensamento, sentimento, vontade, penetrando as suas vibrações em todo o organismo fluídico. Quem é o organismo fluídico? Nós, com os nossos perispíritos, as nossas energias perispirituais, aí está o nosso campo fluídico, que é o perispírito. Este, em sua forma e imagem, que é a forma e imagem do perispírito, pessoal, reproduz exatamente tudo aquilo que nós estamos manifestando. Aqui, o espírito, o obsessor, ele não lê nossos pensamentos, sabiam? Vocês sabiam? Porque tem muita gente, o obsessor, tem medo que o obsessor.
Teme mais o obsessor do que a Deus. Agora, não teme para fazer o que não deve e que atrai o obsessor. Agora, na hora que se instala, por favor, me ajude, me socorra, faça caridade. O obsessor não tem capacidade de penetrar o pensamento de ninguém, aliás, espírito nenhum. Só Deus tem a capacidade, o poder de ler, conhecer os nossos pensamentos. Agora, e por que o obsessor interfere? Exatamente por isso aqui, olha. Porque quando nós estamos emitindo o nosso pensamento, ele não sabe qual é o pensamento, mas na hora que isso é infrações de quê? Eu nem sei, de infrações da propagação da luz, nem sei, né? Porque quando eu penso aqui, já foi, né? Então, na hora que eu penso, na hora que eu desenvolvo esse sentimento, essa vontade, eu plasmo aqui nas minhas energias perispirituais. Plasmei aqui, estou chamando o meu antagônico, entre aspas, o meu antagônico, venha, eu compartilho com você dos mesmos seus princípios. Pronto. Aí depois é ele que é culpado, de coitado. Tem muita gente que não gosta de coitado do obsessor. Você fica obsediando ele, depois quer que ele vai embora. É assim. Mas eu obsediando, sim, com suas atitudes, com as suas irresponsabilidades. Então o resultado é seu. E assim olha que ocorre, né? Porque o perispírito vai refletir exatamente a nossa harmonia pessoal ou a nossa desarmonia, o nosso desencontro, o nosso tropeço. O perispírito vai estar refletindo. Não é castigo de Deus a ninguém enfrentar as adversidades. Nós determinamos com as nossas vontades, com a nossa forma de pensar. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com a forma dos nossos pensamentos. E isso se reproduz de um modo que essas situações vão refletir diretamente sobre o corpo físico. E como é que o que eu penso como espírito, refletindo no meu perispírito, atinge o meu corpo físico? Por isso aqui, olha, o centro de força. Aqui, olha, está a nossa união do mundo físico e o mundo material. O perispírito é o elo que liga o espírito ao corpo físico. E os impulsos que chegam do perispírito para o corpo físico e do corpo físico para o perispírito se processam por aqui. Por isso é que nós às vezes enfrentamos determinadas desorganizações, determinado quadro patológico, e que não sabem os fundamentos, mas residem nas degenerações dos nossos pensamentos. Porque isso aqui, olha, forma um eixo muito importante, pessoal, que é o eixo psíquico, endócrino, imunológico. Eixo neuro, né? Endócrino, imunológico. Esse eixo, tudo que acontece no corpo físico é comandado por esse eixo. Então, se eu penso, eu aciono, é o meu psíquico agindo, que está ligado diretamente, né, pelas terminações dos nossos órgãos, como a região hipotalâmica, né, até pelo hipotálamo. Está aí o quê? O nosso acervo neural. A partir daí, onde residem glândulas monumentais que regem todo o corpo físico, como a pineal, como a hipófise, que vai regular outras glândulas, como suprarrenal. Aí nós vamos para aqui, área importantíssima no que tange a imunidade,
Então, na hora que um começa a bombardear o outro, quem sofre? O corpo físico. A individualidade vai sofrer as consequências. Por isso que determinadas patologias, a ciência da academia ainda não conhece. Porque elas nascem a partir de pensamentos, de forma de sentir e de vontade desvaiadas. E assim, o que foi? Nada. Por essa razão, o aprender a pensar e o aprender a sentir, proporcionam qualidades de sentimentos fundamentais, que resultam em processo de felicidade humana. Eis a razão que o Jazz, com muita propriedade, coloca, processos de felicidade humana. Porque na hora que temos a disciplina, a organização de um bom pensamento, para saber sentir a dor do próximo e empregar a vontade no sentido altruísta, nós vamos conquistar o processo de felicidade humana e levar a felicidade humana para quem quer que seja. E toda essa conquista ocorre através da educação de sentimentos, que se torna uma educação totalmente integral com a prática do amor. Por que se torna a educação totalmente integral? Porque na hora que eu sei usar o meu pensamento, a forma de sentir, a minha vontade disciplinada, eu vou estar passeando por outros momentos que vão se complementar com tudo isso, com o sentimento da gratidão, com o sentimento da solidariedade, com o sentimento da fraternidade. E aí, tudo isso, vai formar um processo de educação integral. Nós não vamos precisar estar aqui. A educação intelectual, a educação emocional, é um mundo de educação. Para quê? Eu fico preocupado quando eu vejo essa dicotomia, essa separação, demonstração de que falta a maturidade de nós compreendermos a criatura humana. É por isso que eu curvo diante da doutrina espírita, que ela nos mostra a criatura humana dentro de um patamar tão valioso e de modo simples, porém responsável. E esse pensar, eu senti a vontade agindo sobre as nossas individualidades, e quando nós buscamos esse contexto da felicidade humana, como através da educação integral, vem, isso aqui, o amor. O amor. Vamos ver o conceito de amor, que diante de todas essas circunstâncias, diante de tudo aquilo que a doutrina espírita nos proporciona, e vendo o conteúdo desta obra, eu busquei conceituar amor e encontrei como conceito de amor exatamente isso aqui: conjunto de princípios que o espírito, na condição humana, eu estou falando do espírito, não o princípio inteligente do universo no seu geral, mas já princípio inteligente do universo devidamente individualizado. Quando o espírito chega a princípio inteligente do universo devidamente individualizado, aí está a criatura humana, aí começa a jornada do ser integral. Não é mais aquele ser que está vivendo as esferas, outras fora do círculo de humanidade. Então, ele, na condição humana, ele desenvolve através da experiência do aprendizado de valores. Olha isso aqui, pessoal. Nós estamos exercendo isso, exercitando isso. Como criatura humana, nós estamos aqui,
nessa experiência de vida, dessa caminhada de altos e baixos, é exatamente para aprendermos a conhecer e abraçar os valores. E são valores, olha, como justiça, caridade, solidariedade, fraternidade, responsabilidade, probidade, honestidade, dignidade, lealdade, dentre outros valores, ó, mas esses aqui fazem parte intrínseca, imediata de nossas vidas, ou não? Será que tem alguém fora desse contexto aqui? Ninguém. E isso aqui caracteriza princípios que o Espírito na condição humana, ele vai desenvolver através da sua experiência, do seu dia a dia, vivendo. Olha, eu estou aqui, olha, eu estou experimentando a convivência da vida de relação. O contato que eu estou tendo aqui com vocês é a experiência dessa vida de relação. Então aqui eu estou, olha, dentro de um princípio de justiça que respeitar o espaço de vocês, ser justo e vice-versa. E aí vamos, a caridade, levar aquilo que eu sei dentro daquilo que vocês possam compreender e fazer com que vocês compreendam e eu compreenda também. Isso é caridade. Solidariedade. Estamos juntos, estamos aqui para dizer assim, somos humanos, portadores de necessidades, de corrigendas, ainda com as nossas imperfeições, mas nós podemos perguntar melhorias, então vamos ser solidários. E assim vai. Aí, olha, tudo isso aqui, esses valores, olha, eles estão caminhando pelas circunstâncias do equilíbrio entre a razão e a emoção. Aí começa o equilíbrio. Por que razão e emoção? Se lembra que o pensar somente, o aprendizado do pensar somente, ele é o quê? Árido, não é? O pensar somente se me remete à educação intelectual, eu vou desenvolver talvez uma intelectualidade em cima de cientificismo, não é? Então é errado. Mas na hora que eu adiciono a emoção, é aquela coisa do coração, ó, nem tanto nem tão pouco, viu? Porque também tem gente que se deixa levar pela emoção, entre aspas, e abre mão da razão. Não é por aí. Isso tem que andar em equilíbrio. Eu tenho que saber pensar, mas eu tenho que saber agir pelo sentir. Isso é emoção. E quando assim nós procedemos, se propondera sobre as manifestações do instinto, porque nós somos instintos desde as nossas origens. E chegamos, isso quando eu falo nossa origem, como espírito, princípio inteligente, e chegamos à condição humana carregando os nossos instintos para serem lapidados. Para serem lapidados, porque já vamos galgar um outro patamar. E como tal, precisam de que isso seja bem conduzido. E aí é onde entra razão e emoção preponderam-se sobre as manifestações do instinto, dando lugar à grandeza dos sentimentos. A grandeza dos sentimentos, propiciando o estado de consciência. A questão 621, lá do livro dos Espíritos, os Espíritos perguntaram, ou Kardec perguntou para os Espíritos, né? Onde estava a lei de Deus no homem? E eles, com muita veemência, disseram,
responderam com toda certeza na consciência. Então a consciência vai ser esse estado, né? Esse conjunto de valores que parte do nosso pensamento, fundamentado pelo sentir, e que vai dar a conotação do produto mental. Então, essa condição nos traz, olha, os princípios fundamentais e importantes que devem ser cultivados. Esses princípios devem ser cultivados como deveres, aonde, ó? Onde é que nós então aprendemos a pensar? Onde é que nós aprendemos a sentir, a dominar as nossas vontades? Ó, no ambiente do... A educação de sentimentos jamais vai ocorrer se não se tiver essa estrutura devidamente organizada. Eu quero ver essa estrutura sendo conduzida, como nós estamos vendo aí, numa desconstrução total. Porque a família está sendo desconstruída, né? Pelas várias formas de pensar, pelos vários sentimentos adversos que estão em torno dela. E qual é o resultado? O que nós estamos assistindo no meio da sociedade. Dores, desencontros, conflitos. E aí é onde nós precisamos refletir profundamente sobre essa questão. Então, esse conceito do amor como conjunto de princípios que o Espírito, na condição humana, desenvolve através da experiência do aprendizado de valores, como esses aqui, e dentre outros, os quais, caminhando, olha esses valores, caminhando pelas circunstâncias do equilíbrio entre a razão e a emoção, que é comum a todos nós, isso vai... Todos eles irão preponderar-se sobre as manifestações do instinto. O que é o instinto, pessoal? É a nossa intimidade, mais natural possível. Nós vamos ver já. Dando lugar à grandeza de sentimentos, propiciando o estado de consciência. Princípios fundamentais, hein? E importantes que devem ser cultivados como deveres dentro de nossas casas, no seio de nossas famílias. Consequentemente, irá se espargir para a sociedade. Sendo assim, o despertar da consciência que Jason nos fala e coloca com muita propriedade, quando ele considera o princípio inteligente do universo, o Espírito, revela, podemos considerar da seguinte forma, olha pessoal, o Espírito, na sua origem, ou seja, quando ele é criado por Deus, simples e ignorante, ele é princípio inteligente do universo. E nesse momento, da seguinte forma, olha pessoal, o Espírito vive o instinto. O que é o instinto? Uma inteligência rudimentar. E isso vai nos acompanhar, hein? Não tão forte. Menos mais ele se torna necessário. Rudimentar, que vai diferenciar da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações, as manifestações do instinto,
elas são quase sempre espontâneas. Enquanto que as da inteligência, olha a inteligência, onde nos conduz, olha como ela elabora tanta coisa e a responsabilidade é exclusivamente nossa. Enquanto as da inteligência são resultado de uma combinação, de um ato deliberado. A diferença para o instinto. Porque a inteligência é rudimentar, natural, espontânea, e que ela, uma vez sendo bem conduzida, só nos traz benefício, viu, pessoal? Dentro do princípio da fisiologia, tem um conceito muito interessante sobre o instinto, mostrando como ele é importante para a criatura humana. É o princípio, né, da luta ou fuga. Se nós sairmos aqui agora, botar o pé ali na rua, aparecer um touro deslargado, o que é que nós vamos fazer? Correr para se abrigar, né? Ninguém vai correr na frente do touro, não é não? Correr para se abrigar. Essa manifestação, a fisiologia chama-se luta ou fuga. Está vinculado diretamente ao instinto. É uma inteligência natural, rudimentar? É. Que nos ampara? Ampara. Que nos protege? Protege. E por que ela traz tanto mal? Pela vaidade, pelo orgulho e egoísmo do homem. Que em vez de saber conduzi-la dentro dos seus primórdios naturais, exacerba para jogar sobre ela as suas maledicências. Exclusivamente isso. Olha a criatura humana, tantos recursos que tem nas mãos para viver bem. Estão sempre a complicar. O despertar da consciência, então, aí o espírito, como esse princípio inteligente, ele, no seu início, ele tem aí o instinto como o seu norteador. É através do instinto que o ser vivo vai se defender, vai angariar o seu alimento e vai, acima de tudo, fazer com que ocorra a perpetuação da espécie. Pelo instinto. Outra situação que nos mostra muito bem o despertar da consciência é que, dessa forma, a consciência, ela desperta, ela é despertada por uma qualidade psíquica. Olha aí, a qualidade psíquica é inerente a quem? Ao espírito. Essa qualidade psíquica é no momento em que o espírito vai buscar a condição humana e que Deus lhe dá como abnegação, como misericórdia, como recursos para poder ele ir mais adiante, os atributos. É no momento em que o espírito gera a sua individualidade, ele recebe das mãos de Deus os atributos. Mas ele já traz ali para anexar aqueles atributos o seu instinto. O seu instinto é a sua primeira inteligência. Ele recebe de Deus o atributo da inteligência mais alargada, o atributo do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio. Ele já ganha uma outra estrutura. Por isso, olha, que a consciência, quando desperta, ela desperta na condição humana.
é por ser uma qualidade psíquica, isto é, pertencente à esfera humana, que nós estamos colocando aqui. Esse estado de consciência não chega para o cachorro, para o gato, para o leão. Só chega para a criatura humana. Não adianta nós queremos transferir as nossas responsabilidades sobre os nossos feitos, as nossas irresponsabilidades, os nossos desatinos, que cabe a nós a corrigenda, porque temos essa capacidade. E aí exatamente, olha, essa pertence à esfera humana, como também um atributo do Espírito. É um atributo do Espírito, porque na hora que ele buscou a condição humana, Deus lhe deu como atributo. Manifestando, né, esse atributo que vai se manifestar através da mente. O que é a mente? É a sede da manifestação do ser que pensa, pessoal. E quem é o ser que pensa? O Espírito. Não sei o quê. Atitude mental? Atitude do Espírito. Produto mental do Espírito. Então cada qual veja. Tenha a educação. Se corrija. Mas foi fraqueza. Então procure ser forte. Porque senão nós vamos ficar sempre no desculpismo. E manifesta através da mente ou do pensamento que esta carga psíquica, que é esse estado de consciência. Aí vem, olha, com essa conquista de consciência, a consciência do amor. O que é que nós vamos entender como consciência do amor? Conforme o autor, né, está sendo essa gravura, né, essa imagem, eu achei assim muito interessante, porque é um idoso em situação de acolhimento e sendo aí visitado por uma jovem. A jovem é uma criança praticamente, demonstrando aí ali um estado de consciência para com aquele ser. Estado de consciência que demonstra uma consciência do amor. Conforme o autor da obra, né, conforme o Java, realmente as grandes transformações, porque ele fala isso, né, as grandes transformações da criatura humana ocorrem pelo desenvolvimento do amor. Ele afirma isso com muita propriedade procedente. Desenvolvimento do amor, denominado por ele como essência mãe. Essa transformação ele chama de essência mãe. E aí eu estive analisando, realmente procede. E por que ela é essência mãe? Por esses fatores aqui. Pode observar. Por proporcionar a conquista de virtudes. Como é que eu consigo ser virtuoso se eu não tiver a disponibilidade de me doar, de servir e de ser útil? Não terá sentido. Essa essência mãe é exteriorizada quando se ama. Aqui está, por exemplo, olha a essência mãe. Não está sendo idoso para a criança, mas a criança para o idoso e vice-versa. Porque ele está sendo grato também. E isso está carente nos nossos dias, não é? Nós estamos só assistindo conflito. Só estamos assistindo leviandade, injúrias, estabelecimento de ódio, de rancor, de disputas. Para quando chegar lá do outro lado dá tanto trabalho, Deus é mais, eu fora. Aqui, olha, essa essência mãe
ocorre nas várias fases da vida. Está aqui, a menininha aí, exercendo essa essência mãe. Então, foi muito feliz o Jason quando ele faz essa citação, certo? Essa essência mãe é desenvolvida através da aprendizagem e do crescimento. Crescimento esse que nunca para, viu, pessoal? Nunca cessa. Deus para de criar? Jamais. Então, nosso crescimento será lá sempre. Precisamos, talvez, dar um pouquinho mais de força para que ele seja sempre cada vez mais robusto. Essa essência mãe faz com que o sentimento predomine sobre o instinto. Não anula o instinto. Olha o que nós estamos colocando. Deixa esse instinto aí, Antônio. Não, meu instinto não é mesmo. Eu que me... É a mesma coisa quando se diz assim, o médico tirou a pressão. Como é? Tirou a pressão. Você está vivo? Então ninguém veio tirar o meu instinto, nem tampouco minha pressão. Deixa aí. Então, o instinto, ele vai ser sobreposto pelo sentimento, pelo cuidado maior, mas ele vai estar ali, olha, para me dar o apoio no momento necessário da sua ação. É isso que precisa ser levado dentro da didática dos nossos educandos. Que educação é que estão passando por aí afora? Os doutores da educação, os educadores, nada contra, viu, pessoal? Nada contra. Eu estou falando como alguém que, pertencendo à academia, tem um respaldo para falar, porque lá dentro eu atuo, lá dentro eu vejo, lá dentro eu passei, e vejo qual é a realidade. Quando eu conheço a doutrina espírita e que começo a fazer o confronto e vejo tanta distância e se repetindo o mesmismo. A semana passada eu estava fazendo uma palestra em uma determinada instituição e falávamos exatamente sobre a educação sexual que está sendo passada nas escolas, que agora não dá mais. Por quê? Porque depreciaram tanto, enxovalharam tanto o verdadeiro sentido, a arte de formar, de educar, nem passar realmente os conceitos que deveriam ser levados para o momento oportuno daqueles educandos. Não é passar libidinagem, não. Não é passar erotização, não, como nós estamos vendo aí, erotização como fonte de educação, e não é. Isso é um crime. E aí, quando eu coloquei exatamente isso, pessoas da área disseram assim: Antônio, mas não pode falar mais na escola sobre educação sexual. Eu digo, eu sei, eu estou sabendo. Agora, por que não pode? Não, porque os pais não querem. Sabe por que os pais não querem? Porque distorceram o verdadeiro sentido de educar. Acabou. A criança chegou em casa portando material pornográfico em nome de educação sexual. E qual é o pai e a mãe insensata, equilibrado? Os desvairados não está aí, nem vai chegando. Que tem um monte, viu? É a paternidade e maternidade irresponsável que está aí campeando. Mas aqueles que têm a sensatez, o equilíbrio, não quero isso. Ao contrário, não quero isso. Eu quero sim, é que meu filho, minha filha, conheçam, saibam da importância desta função tão nobre na criatura humana, como é a função sexual, com dignidade, para que nós não estejamos assistindo às distorções
que está bailando aí em torno das pessoas, exatamente por quê? Porque deram ao sexo esta banalidade, esta perversão, e os comprometimentos são sérios. Então, eu pergunto, na hora que a didática espírita, que ela não vai alienar ninguém não, ao contrário, dentro da didática espírita, nós discutimos tudo, agora se fundamenta na discussão, a cada um segundo as suas obras. Pronto. Não é que essa é melhor, aquela é pior, está aqui, olha. O que é que lhe oferece aí? É isso que nós precisamos desenvolver, e isso com responsabilidade, não é pelo simples fato de fazer. E aqui, né? Essa essência mãe, ela faz com que sentimentos predominem sobre o instinto. E quando esses sentimentos predominam sobre o instinto, pessoal, aí nós vamos precisar conhecer animalidade e humanidade. Olha, sentimentos predominando sobre o instinto nos conduz a entender animalidade e humanidade. Aqui é uma gravura que mostra assim a criatura, né, espiritual vinculada tanto à matéria, onde a matéria se sobrepõe ao espírito. Isso é típico dos espíritos de terceira ordem, onde o mal predomina sobre o bem. E será que nós conhecemos espíritos de terceira ordem? Nós conhecemos? Ou vamos falar baixo? Ou vamos falar baixo? Para ninguém sair correndo, para não espantar eles. Deixa quieto. Então, Kardec, pessoal, na introdução da primeira edição de O Livro dos Espíritos, olha o que Kardec nos disse sobre o contexto, né? Ele diz o seguinte, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias, olha bem, a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certa espécie orgânica. Ih, Antônio, então o cachorro, o gato, o cavalo, tem o quê? De inteligência e pensamento. Reflitam, hein? Muito bem, mas agora veja como é que isso se desenrola. Em certas espécies orgânicas, ele está falando que todo organismo vivo. E ele fala, não é porque ele achou que devia ser assim, não, é porque ele observou pelos enunciados que chegaram do mundo espiritual, envolvendo as mais variadas vozes dentro do contexto do conhecimento mais variado sobre o assunto. E ele então nos afirma isso aqui, olha. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligências e de pensamento, quer dizer, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, olha a diferença, há uma dotada de um senso moral especial. Que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, é a espécie humana. Então, o que é que nos diferencia dos outros seres? O quê? O senso moral. É o senso moral que vai estar no nosso estado de consciência, onde nós vamos poder fazer o quê? Utilizar o pensamento, utilizar a inteligência, porque o que é espírito? Princípio inteligente do universo. Onde ocorre a manifestação da inteligência, então o espírito.
Agora, a condição humana é princípio inteligente, devidamente individualizado, porque a individualidade dele, olha, é o senso moral. Por isso que dá a ele a condição superior em relação às outras espécies. Por isso é que os animais, de um modo geral, são seres auxiliares na obra da criação e precisam ser protegidos pelo homem e não martirizados, execrados, como nós estamos assistindo. Eu gosto tanto do meu cachorrinho, né, da minha cadelinha, né? Aí bota a criaturinha toda enfeitada, lacinho aqui, lacinho ali, pintam a unha, e eu olho assim, que maldade. Aquele ser não foi criado para aquilo. Foi criado para nós termos por ele respeito, cuidado, zelo, mas ele no seu habitat. E não nós queremos impor a ele o habitat que nos cabe. Que a cada instante no nosso habitat nós interferimos tanto que está aí, olha, as nossas desorganizações por ordem de interferência no meio. O ambiente hoje é um agente causador de danos em nossa saúde. E aí nós estamos imprimindo isso para o animal. Para com isso, pessoal. Então, pessoal, aí está, olha. Aí nós já estamos vendo o quê? A questão da animalidade, que é exatamente aquele ser que tem vida, né? Que pensa, o pensamento do cachorro não é o pensamento do homem. A inteligência do cachorro não é inteligência. Ele tem inteligência porque ele é princípio. Tá certo? Por isso que nós vamos ver o quê? Na escala zoológica, manifestações diferenciadas entre as espécies. O macaco em relação ao cão, em relação ao gato. A diferença, porque ali está o nível de inteligência pertinente àquela classe zoológica. O nível, como eles pensam, mas lhe falta o senso moral. É o senso moral que faz com que nós sentemos. Aqui agora eu vou elaborar um cálculo matemático para construir um prédio. Olha que diferença enorme. Então existe uma diferença enorme, um abismo tremendo entre a questão dos homens e dos animais, e que precisa ser respeitado. Nós vamos ver, olha, dentro dessa questão da animalidade e humanidade, nós chamamos, enfim, inteligência animal comum, animal ao princípio intelectual, comum aos diversos graus nos homens e nos animais. Então, isso aí é o que nós falamos há pouco. Todos eles têm inteligência, todos eles têm pensamento, mas nas suas limitações. No homem não, que isso, transcende. Independente do princípio vital e cuja fonte são desconhecidas, ou seja, eles possuem o princípio vital como nós possuímos o princípio vital. E a fonte do princípio vital? Os Espíritos disseram para Kardec: nós não conhecemos não. Nem tudo, nem tudo, nem tudo. E aí, dentro da animalidade, né, nós vamos falar aqui da lei de amor. A lei de amor, ela vai resumir inteiramente a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. Por que ela resume inteiramente a doutrina de Jesus? Porque ela é, olha, isso, sentimento por excelência. Olha a importância do sentimento que o mestre falou lá para Tiago. O sentir. E os sentimentos, olha, é o que nós acabamos de ver aqui agora. São os instintos elevados à altura do progresso realizado. O espírito, ele surge com o instinto. Na hora que ele vai para a condição humana, ele começa a realizar as suas conquistas de virtudes, né? E aí ele galga patamares que o instinto vai ser
atenuado pelos sentimentos, mas ele não perde o instinto. Então, o sentimento vai se sobrepor aos instintos como um roteiro de condução. E Jesus ainda nos mostra que a lei de amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, porque nós não vamos simplesmente pensar, mas nós vamos sentir e vamos exercer dentro das nossas transformações o amparo, né? A solidariedade, as virtudes tão necessárias que todos nós precisamos. Partindo dessas considerações, compreendemos a importância do aprender a amar. Esse aprender a amar vem pelo o amor que se aprende. E o que é o amor que se aprende? Pelo exercício constante dos valores que envolvem a magnífica tarefa da trajetória evolutiva da vida. É assim, pessoal. O amor se aprende. Nós estamos aqui aprendendo a amar. E isso é possível, olha, por esse exercício, olha, que é a existência física. Nós vamos aprender a amar a tal ponto que vai nos trazer o fortalecimento dos laços de solidariedade, fraternidade, afetividade em todos. Isso é aprender a amar. Aprender a amar é o desenvolvimento, olha, da tolerância, da paciência, da compreensão, do trabalho, da bondade, da gratidão na vida de todos nós. Isso é aprender a amar. E será que isso é difícil? Aprender a amar, pessoal, é o fomento da educação moral e intelectual em nossas vidas, como um aperfeiçoamento de nós mesmos. Quando assim procedemos nesse aperfeiçoamento moral e intelectual, falamos lá no início, desenvolvimento intelectual puro, ele fica árido, mas ele tem que estar associado ao moral. E aí, olha, se torna um aperfeiçoamento de nós mesmos e de nossas famílias, de nossa sociedade, de nossas casas, de nossos meios, do mundo, da humanidade, por assim dizer. E para que nós possamos encerrar, Cícera pode ficar tranquilo. Não vou perder meu bom dos olhos, não, Cícera. Eu quero encerrar aqui, olha, mostrando a necessidade do conhecer e vivenciar o amor de Jesus. Conhecendo e vivenciando o amor de Jesus é exatamente este pensamento do espírito de Neio Lúcio, né? Esse pensamento de Neio Lúcio ele nos traz falando de que no registro do mundo espiritual tem uma passagem de Jesus na casa de Pedro, quando eles estavam realizando o Evangelho na casa da família de Pedro, e Jesus mostrou para todos que ali se encontrava a questão da paz, né? E ele diz, né? Ele ensina naquele momento: a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Quer dizer, começa sobre as telhas que nos abrigamos, começa no local que nós agregamos, no local que somos acolhidos, né? No seio familiar. E vai mais adiante, dizendo, olha, se não aprendemos a viver, vejam isso, pessoal, em paz, entre quatro paredes. Que quatro paredes é essas? Onde cerca nossas famílias, onde nós estamos ali abrigados, e que dali exercitamos tudo isso que nós falamos aqui, para levar lá para fora. E ele mostra, olha, se nós não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Está aí a resposta. Qual a razão dos conflitos, hein? Das nações? Qual a razão da disputa de poder que nós estamos vendo em todos os cantos? Por quê? Porque os indivíduos não estão tendo paz dentro de suas casas, estão querendo levar a sua intranquilidade para o resto. Não?
E o Mestre então nos mostra, se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, olha que convite. Associada à nossa luta de cada dia, como iremos respeitar o Eterno Pai, que Ele mostra que nos parece distante? Então, se eu não estou sabendo considerar o meu irmão que está aqui do meu lado, não saber respeitar, não sei conduzir os destinos da minha casa, da minha família, com péssimos exemplos, tá? Como é que eu vou me dirigir a Deus se eu acho que Ele está tão distante? Façamos as nossas reflexões e busquemos a educação dos sentimentos para a nossa grande primazia de conquista dentro dos nossos merecimentos, tá bom? Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos ampare, nos guie e nos guarde agora e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a Antônio Carlos por nos conduzir nessas reflexões maravilhosas. Passamos um pouquinho o nosso tempo, mas para aprender a amar, vale doar todo o tempo da gente, né? Para refletir sobre o amor. Então, continuando nessa atmosfera, onde estamos buscando os nossos melhores sentimentos, vamos sintonizar com aquele que é o nosso modelo de amor, o Mestre Jesus, que veio aqui ao planeta Terra nos ensinar a amar, nos mostrar que era possível amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, caluniam, já educando os nossos sentimentos. O Mestre Jesus nos mostrava o caminho. Que em nossos corações, neste momento, habite a paz. A paz, filha do amor. A paz do Senhor, que excede todo entendimento. E essa paz possa se expandir de nós, envolvendo todo o nosso ambiente físico e mental, se espalhando pelo nosso planeta Terra. E que a paz do mundo que começa em cada um de nós possa se instalar aqui, onde o Mestre Jesus veio nos ensinar a vivê-la. O Senhor nos abençoe, nos guarde e permita que sejamos portadores de todas as energias salutares que aqui recebemos, emanando aos nossos lares, aos nossos entes queridos, a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, toda a humanidade, encarnada e desencarnada, possamos sintonizar no amor do Cristo e na sua paz. Que assim seja. Com esta paz, nós encerramos este momento da atividade doutrinária e pedimos àqueles que se dirigirão ao passe que permaneçam em seus lugares até que a equipe de trabalhadores reorganize. Jesus nos abençoe.